Oi, boa noite. Tudo bem? Hein? Vamos falar aqui da nossa live de hoje, que eu fiquei aqui procurando o assunto para abordar com você. E eu resolvi falar aqui sobre um PDF que eu criei, voltado para você que está em busca de uma oportunidade, ou então que, caso você conheça alguém que esteja precisando de uma luz para começar a trabalhar mesmo, a atuar no mercado de trabalho, para vender os seus produtos, seus serviços e tal. E aí eu criei esse PDF aqui, ó. Dá para ver? Opa, peraí, né? É o CDVP, Como Descobrir e Vender o Seu Potencial, tá? O link já está aqui em cima na descrição, é um PDF bem acessível, ele está custando ainda, tá? Pelo menos enquanto esse link está no ar, apenas R$10 para você. E qual a ideia desse PDF? Tem uma história por trás disso aí, porque existe um mito, existe uma lenda criada aí no mundo do empreendedorismo de que você tem que ser extrovertido, né? Você tem que ser uma pessoa mandona, você tem que ter liderança, tudo mais, beleza. Só tem um porém, a coisa não funciona só dessa forma, tá? Todos nós temos ativos comportamentais, nós temos traços de personalidade. Boa noite, Cidinha, tá? Todos nós temos traços de personalidade, todos nós temos inteligências, aptidões, habilidades, dons, né? E com base nesse conjunto de coisas que nós temos, ou então que nós estamos adquirindo no decorrer da nossa trajetória de vida, né? A gente vai adquirindo de acordo com os cursos que a gente faz, com os livros que a gente lê, com os filmes que a gente assiste, com os trabalhos que a gente desenvolve, com os cargos, com as profissões, com as experiências que a gente tem, com os hobbies que a gente tem, enfim. É vasto aí a explanação a respeito disso. E com base nisso, boa noite, Andressa. E com base nisso, o que que... Opa, deixa eu só abrir aqui a tela para você. Peraí aqui. Então, com base nisso, todos nós temos a possibilidade, a capacidade de converter esse conjunto de coisas que a gente tem, esse conjunto de coisas que nós somos, esse conjunto de coisas que estamos lapidando na nossa habilidade motora, na nossa habilidade social, na nossa habilidade comportamental, a gente consegue extrair formas, a gente consegue trabalhar de forma que a gente consiga vender esse conjunto de coisas que nós temos, tá? E aí, em relação ao empreendedorismo, eu separei aqui. Cadê? Nós temos basicamente 5 traços de personalidades que definem o nosso perfil profissional, que definem o nosso perfil empreendedor, se for o caso, tá? Esse vídeo aqui, ele não é só para quem é empresário não, tá? Ele é para quem é empresário, mas também é para você que está em busca de uma oportunidade, como empregado mesmo, se for o caso, numa empresa para atuar como empresário. Agora, é claro, né, eu falo por aqui, não é o fato de não haver emprego que você deve se sentir impedido de trabalhar, tá? Mas isso aí fica por sua conta. Então, assim, eu separei aqui esses 5 traços que todos nós temos. Alguns em menor, outros em maior escala, tá? Então, a ideia aqui é você identificar o perfil, ou então os perfis que mais tem a ver aí com a sua personalidade, com as suas habilidades, para que você possa converter isso em produtos e serviços que você vai usar para vender, como eu falei, tanto como um empreendedor mesmo, como um empresário, se for o caso, um autônomo, uma pessoa que vai prestar um serviço, como também, caso você queira trabalhar essas coisas na condição de empregado, tá?
Então aqui nós temos cinco traços de personalidades marcantes em todos nós. E aí, como eu falei, alguns têm certos traços em menor e outros têm em maior escala, tá? Existe aqui, e aí eu vou listar aqui basicamente esses perfis e vou comentar sobre os pontos fortes, os pontos fracos, as melhores formas que você tem de se adaptar, né, extrair o melhor dessa personalidade para você, tá? O primeiro perfil que é marcante aqui é o perfil solitário ou então independente, né? Todos nós também temos, como eu falei, alguns em menor e outros em maior escala. Mas se você é um tipo de pessoa que gosta, ou melhor, que prefere fazer as coisas do seu jeito, você prefere trabalhar com pouca supervisão, você não gosta de trabalhar em equipe, você não precisa de ordem das pessoas para que você execute seu trabalho. Você prefere formular por conta própria as suas regras do seu trabalho, as suas regras de horário. Se você tem esses traços, você basicamente tem o perfil solitário ou então o perfil independente. Nenhum perfil é errado, nenhum perfil é certo, tá? A ideia aqui é justamente que você tenha a consciência de como extrair aí a vantagem de ser assim como você é a seu favor, tá? Então, mais uma vez aqui entra o primeiro perfil, que é o perfil solitário ou então independente, tá? Você não gosta de receber ordem, você não gosta de trabalhar em equipe, você prefere trabalhar, por exemplo, no home office, tá? Inclusive aqui entra uma dica de como pessoas que têm esse perfil, no caso um perfil solitário ou independente tem, essas pessoas são funcionam melhor, onde os resultados importam melhor que relacionamento. A pessoa é tranquila, a pessoa é na dela, ela não tem aquela necessidade de estar o tempo todo interagindo com outras pessoas, ela não tem necessidade de ter que ficar puxando o saco do chefe, ela não tem necessidade de ter que ficar recebendo ordem, porque ela mesma tem a total responsabilidade sobre o trabalho dela, sobre o horário dela, sobre os afazeres dela, tá entendendo? Então, se você representa, né, esse tipo de perfil, você se enquadra na categoria dos solitários ou então independentes, tá? Qual é o ponto forte desse profissional? O profissional solitário ou independente, ele não compete por atenção, né? Como eu falei, ele não é de ficar puxando o saco de ninguém, nem do chefe, nem do colega, e ele só fica aí na dele fazendo o trabalho que para ele foi designado. E pronto, tá? Essa é a maior virtude do profissional solitário ou independente. E aí o ponto fraco entra a questão de você se você se enquadra nesse perfil, você acaba sendo visto como uma pessoa antissocial, né? Então isso tem os prós e tem os contras. Os prós, né? Que você não compete para atenção, como eu falei, você não precisa ficar sendo cobrado por aquilo, porque você tem a responsabilidade de entregar resultado, de cumprir aquilo que é determinado para você, porém, você tem a grande desvantagem de ser taxado de antissocial, tá? O outro perfil é o perfil resolvedor ou então o perfil estudioso. Resolvedor ou estudioso, né? Existem as pessoas que estão o tempo todo em busca de novos treinamentos, o tempo todo se qualificando, o tempo todo correndo atrás de qualificação profissional, mais informação. Essas pessoas são disciplinadas, essas pessoas procuram melhorar a cada dia, estão o tempo todo se reinventando, estão o tempo todo querendo evoluir, estão o tempo todo querendo aprender coisas novas para poder devolver de volta para o mercado, né? Então esse é o típico perfil da pessoa resolvedora ou estudiosa, tá? E quais são os pontos fortes dessa pessoa resolvedora ou estudiosa? Os pontos fortes. Essa pessoa
procura o tempo todo soluções inovadoras. E geralmente essa pessoa tende a ser competente na parte técnica do negócio, né? O ponto fraco dessa pessoa é que, como ela está o tempo todo inovando, né, ela pode ter certa lentidão, né? Ela está o tempo todo preocupada com mais informação, às vezes até peca por ser perfeccionista e, dependendo do caso, ela pode ter dificuldade com pessoas desorganizadas. Esse é o principal traço da pessoa que é resolvedora ou então estudiosa, né? Ela está o tempo todo se cobrando, então ela acaba transferindo também essa mesma, entre aspas, obrigação para outras pessoas, porque ela quer que as outras pessoas sejam que nem elas, né? E qual é o melhor ambiente para que essa pessoa que tem o perfil resolvedor ou estudioso funcione melhor? Essa pessoa funciona melhor em situações em que se tenha tempo para pesquisar e criar soluções. Essa pessoa é um típico nerd, né? É um típico nerd que está o tempo todo procurando soluções, está estudando, está aprendendo e por conta disso ele vai precisar de tempo para entender as coisas, estudar, avaliar, ponderar, entendeu? Então esse é o típico nerd, né? Uma pessoa que é estudiosa ou então resolvedora. Então ela tem essas vantagens, mas também tem a questão do ponto fraco, que como eu falei, ela pode ser lenta, né? E também pode ter dificuldade com pessoas que são desorganizadas. Tá? Outro perfil, o sincero ou então desafiador, né? É aquela pessoa que gosta de orientar, né? A pessoa que está sempre tomando frente às coisas e muitas vezes é ousada, né? Ela tem aquela questão da ousadia a favor dela, porém ela pode pecar por ser impaciente, né? Esse é o perfil básico do desafiador ou então do profissional sincero, tá? O ponto forte é que ele desafia a forma convencional de trabalhar, a forma convencional de pensar, a forma convencional de se comportar e de resolver problemas. Ele desafia isso, ele é totalmente fora da lei, né? Ele é um rebelde, né, que procura trabalhar de forma, às vezes até assustadora, tem certas opiniões que podem chocar, né, porque às vezes a gente tem a cultura, dizem que cultura é aquela coisa que a gente tem, que a sociedade adota para que ela não recomece do zero. Então aí entra o desafiador sincero, que sempre vai falar o que ele pensa, sempre vai falar o que ele quer, sempre vai falar aquilo que ele acha que é o certo, e muitas vezes, dependendo do caso, isso pode chocar as pessoas. E o melhor ambiente para que esse profissional possa se desenvolver é aquele ambiente onde ele pode fazer mudança, onde ele pode implementar as coisas que ele quer, as coisas que ele acredita, as coisas que ele defende como verdade, né? Então esse é o típico profissional desafiador ou então sincero, né? Então tem tudo é questão de equilíbrio, né? Como eu falei, não existe personalidade certa, não existe personalidade errada. O que existe aqui são traços de personalidade onde todos nós temos ou em menor ou em maior grau dentro da nossa própria personalidade, tá? E aí vem o quarto tipo de profissional. É o profissional carismático, é o profissional criativo, né? José, um abraço, José, que mora em Jaboticabal, São Paulo. Um abraço, José, querido, obrigado por estar acompanhando a gente aqui, viu, querido? Um abraço, muito obrigado pela participação. Sim, aí tem esse profissional que é o profissional carismático ou criativo. Como o próprio nome diz, é um profissional criativo e ele tende a conquistar pela simpatia, né? É o cara despojado, é o cara descontraído, é um cara que anima as pessoas, é o cara que está o tempo todo
inventando coisas também. E aí, o ponto forte desse cara, que é um profissional criativo ou carismático, ele dá atenção exclusiva ou então genuína aos clientes, né? Ele deixa as pessoas muito à vontade. Esse é o típico profissional que é perfeito para, por exemplo, fazer atendimento ao cliente, né? Ele descontrai as pessoas, ele diverte, ele é uma pessoa interessante e interessada nas pessoas, e aí isso consegue ativar aí o cliente, consegue cativar o patrão, consegue cativar os colegas. Esse profissional é o típico carismático e criativo. E aí, dependendo do caso, vai entrar o ponto fraco desse cara. Porque o ponto fraco desse profissional, que é extremamente criativo ou então carismático, ele pode ser imaturo, né? Ele pode ser o bobo da corte, ele pode ser molecão que nem sempre é levado a sério, né? Nem sempre é levado a sério, as pessoas estão o tempo todo, às vezes, já estão focadas em certos objetivos, esse cara vem e vem te dar uma brincadeira, e nem sempre ele pode ser bem compreendido, né? Ele está o tempo todo na brincadeira, ele está o tempo todo como é que eu falo? Na descontração, e por conta disso ele acaba perdendo também a oportunidade, infelizmente, de ser levado a sério quando mais precisa, tá? E aonde que esse profissional, que é um profissional carismático ou criativo, pode se enquadrar? Esse cara funciona melhor onde o bom humor é valorizado, onde o horário flexível existe, ele não tem aquela questão de estar preso, né? Ele tem a liberdade de entrar, de sair, ele diz o horário dele, entendeu? É uma profissional muito externa, né? A gente pode colocar assim como se fosse aquele vendedor que vai de porta em porta, é uma pessoa que está o tempo todo na rua, se conectando com pessoas, fazendo networking, trazendo clientes em potencial, abordando, descontraindo, deixando o cliente à vontade, e aí vai embora, tá? E também, claro, as funções que estimulem a criatividade. Aí entra, por exemplo, o certo pessoal da parte de arte, por exemplo, de música, pessoal das artes gráficas, pessoal das artes plásticas, pessoal de teatro, enfim, esse pessoal que tem a parte do cérebro direito, né, mais avançada. Dizem que o cérebro direito é a parte emocional e a parte do cérebro esquerdo é a parte analítica do negócio, né? Então, esse profissional, que é um profissional carismático, criativo, ele tem tendência a se dar melhor nesses ambientes onde a criatividade é fator primordial, tá? E aí entra o quinto e último tipo de profissional, que é aquele profissional mão na massa, aquele profissional trabalhador, aquele cara que está o tempo todo fazendo coisas, assumindo bronca. Ele é o casca grossa da equipe, ele faz tudo, é o workaholic da vida, está o tempo todo trabalhando, né? E aí, eu separei aqui as anotações, características desse tipo de profissional. Esse tipo de profissional é muito dedicado ao trabalho. Como eu falei aqui, ele pode até ser um workaholic, né? Work lover, né? Tem esse termo aí de ser uma pessoa viciada no trabalho. E aí, por conta disso, ele faz longas jornadas de trabalho, ele não desperdiça tempo, está o tempo todo ocupado, e aí tem uma parada, uma coisa interessante. Esse profissional trabalhador, ele é o tipo de pessoa que prefere executar aquilo que mandam ele fazer. Ele não é um profissional que consegue vislumbrar a parte estratégica, ele tende a ser mais operacional, um realizador. Tá? Então, por conta disso, ele acaba sendo, conforme foi falado agora há pouco, um mão na massa. Ele é aquele cara que bota a mão na massa, executando aquilo que alguém determinou a ele. Tá? Ele não tem necessariamente a capacidade criativa de tentar enxergar o macro. Ele enxerga mais o micro, onde ele mesmo vai colocar a mão na massa, ele vai se sujar, né? Enfim. Sim, tem uma parada interessante também aqui. Esse tipo de profissional, ele se sente melhor fazendo do que falando. Sou de fazer, não sou de falar, né? Mineirinho? Então, esse é o tipo de profissional mão na massa. E o ponto forte desse cara é que ele é muito comprometido com o trabalho, mas muito mesmo, tá? É aquele profissional que não falta,
é aquele profissional que faz hora extra, é aquele profissional que está o tempo todo ali, disposto a ajudar, disposto a contribuir, literalmente disposto a colocar a mão na massa por alguém, pela empresa, pelo patrão. Tá? Então ele é e aí a parte do... Acabei de falar aqui, a parte do ponto fraco. Esse profissional, ele pode passar a imagem de que só faz trabalhos operacionais. E por conta disso, ele corre o sério risco de ser explorado. Não tem aquele pessoal que está o tempo todo reclamando, que recebe pouco pelo trabalho que faz, que é explorado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas lá, pois é, esse profissional tende a ser o profissional trabalhador. E aí, por conta disso, ele pode acabar negligenciando a sua própria vida pessoal por conta do trabalho, né? Ele é tão apegado ao trabalho que ele acaba negligenciando, sabotando aí a vida familiar, pessoal, enfim. Tá? E esse cara funciona melhor onde ele possa fazer mais e mandar menos. Tá? Ele não precisa ficar o tempo todo falando. Ele é um profissional de ação, de execução, de operacionalização. Beleza? Então, dito isso, aqui, eu vou recapitular aqui, eu listei aqui 5 perfis de profissionais. E aí você pode fazer um balanço sobre qual perfil, ou então quais perfis tem mais a ver com você. Tá? Existe aqui o profissional solitário ou independente. Existe aqui o profissional resolvedor ou estudioso. Existe aqui o profissional desafiador ou sincero. Existe o profissional carismático ou criativo. Tá? E existe o profissional mão na massa ou então trabalhador. Tá? Essa foi uma pequena resenha que eu fiz aqui para você, para que você possa saber mais aqui sobre aqui o PDF que eu escrevi para você, uma resenha que é o Gente que Convence, do autor que eu esqueci agora o nome, cara. Onde é que tá na minha biblioteca? Mas enfim, aqui nesse PDF, que é o CDVP, como descobrir e vender o seu potencial, o link está aparecendo aqui em cima da página, ou então aqui embaixo, caso você esteja no canal no YouTube, tem um conjunto de coisas que você pode fazer para entender quais são o seu melhor perfil profissional. É um workbook, na verdade. Você vai fazer exercícios práticos, exercícios reflexivos, para que você possa entender como funcionam, ou melhor, como funciona aí a sua personalidade, para que você possa tendo ciência dela, você possa converter esse conjunto de coisas que você já tem, que você está aprendendo, que você já aprendeu, que você desenvolve, ou que vai desenvolver, para que você possa converter esses potenciais, tá, em serviços, em produtos, seja para vender por conta própria, seja para que você aplique na sua empresa, seja para que você, caso você queira trabalhar como empregado de alguém, não tem problema, caso você também queira aplicar junto ao seu RH, aos seus recursos humanos, caso você queira aplicar ao seu funcionário, caso você queira aplicar à sua equipe, caso você queira aplicar em uma entrevista de emprego, caso você queira recrutar alguém, você pode aplicar, você pode recomendar a leitura desse PDF, inclusive para um parente seu que está em busca de uma orientação sobre como ele pode proceder para que ele consiga vender melhor aí a qualificação profissional dele, né? Hoje existem inúmeras pessoas que fazem faculdade, fazem pós-graduação, tem uma série de qualificação acadêmica, mas que infelizmente não consegue colocar isso de forma sustentável no mercado. Não conseguem se rentabilizar com esse conjunto de coisas que ela tem ali para si, né? A questão de informação e também a questão do comportamento dessa pessoa, para que ela consiga trabalhar, para que ela consiga gerar renda, para que ela consiga ter uma atividade profissional, para que ela consiga ter uma remuneração, seja com um patrão, seja com clientes, seja com vários clientes, não importa qual seja o ramo de atuação que essa pessoa pensa em seguir, tá? A ideia aqui é justamente fornecer esses insights para você, e como eu falei aqui,
o workbook, o CDVP, que é o Como Descobrir e Vender Seu Potencial. A ideia é que você faça exercícios práticos para que você possa fazer já um exame de consciência e já ter, pelo fato de ter a consciência, né, você já começar a trabalhar da melhor forma aí esse conjunto de coisas, né, que já estão aí com você. Tá? Você não vai precisar necessariamente ter que aprender algo totalmente novo, se for comparado com aquilo que você já sabe. A ideia é justamente você pegar esse conjunto de coisas que você já tem, esse conjunto de ativos que você já tem com você, com base na sua trajetória de vida, com base na sua trajetória profissional, com base na sua experiência acadêmica, para que você possa fazer aí esses exercícios para começar a converter essas ações em lucro, né? O link, se você estiver no meu Facebook, está aqui em cima, mas se você estiver no YouTube, tá aqui embaixo, ou então no meu blog, tá? Basta clicar, você pode pagar ou o depósito, ou o boleto bancário, pode até passar lá no cartão de crédito se quiser, mas custa apenas R$10. Eu recebendo a notificação de que o seu pagamento foi feito, na hora eu vou mandar para o seu e-mail cadastrado. Se preferir, você pode me mandar o comprovante de pagamento pelo WhatsApp, tá? É só escrever aqui embaixo que eu faço questão de ter contato com você para dar mais detalhe. Mas não vai precisar. Isso é só por questão de precaução, caso você não acredite em mim, né? Você pode ter contato comigo, custa apenas R$10, não tem porquê sumir com R$10 aqui do seu bolso para me queimar, né? Clica aqui em cima ou aqui embaixo para que você adquira já, agora aqui, o PDF CDVP, tá? Ó. Opa, peraí. Pronto, aqui é a capa. Tá? Eu imagino que deva estar de trás para frente, né? Mas enfim, esse aqui foi o CDVP para você, como descobrir e vender o seu potencial. Esse é mais um produto de informação que eu tenho feito aqui para ajudar você nos seus negócios, para ajudar você na venda das suas ideias, dos seus produtos, do seu serviço, tá? E qualquer coisa, mais uma vez, deixa um comentário aqui embaixo, faço questão de trocar ideia com você, me manda um zap, me manda uma mensagem no mural, me manda um e-mail, tá? Visita o meu site para ter mais informação. Eu sempre coloco esses conteúdos gratuitos por aqui, justamente visando aí ajudar você nessa sua trajetória, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez, por ter acompanhado essa minha humilde forma de ajudar você nessa trajetória profissional, na trajetória do seu negócio, tá? E mais uma vez, é um prazer estar sempre trocando ideias aqui com pessoas como você, tá bom? Eu acredito que é por aí, a gente tem que discutir ideias, caminhos para levar aí o empreendedorismo, a geração de renda, porque é isso que o nosso povo precisa, né? As pessoas de luz, de opções, pensar fora do quadrado, né? Essa aqui é a mensagem de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha aqui esse vídeo. Se for o caso, se você estiver no meu canal no YouTube, pode assinar o meu canal, ativa lá o sininho para que você possa receber as minhas notificações sempre que eu colocar uma coisa nova por aqui para você, sempre pautando aí por essa questão da produtividade pessoal, tá? Do seu trabalho, do seu projeto profissional, da sua empresa, das suas ideias, do seu serviço e dos seus produtos. Beleza? Um abraço, bons negócios, não esqueça, hein? Faça, ó. O que acontece? Tchau.